Hoje, Pod das Gurias recebe uma convidada muito conhecida na nossa cidade, ela que é a rainha dos eventos, né? Sandra Ávila aqui com a gente, promotora de eventos, uma mulher empreendedora, vai contar um pouquinho pra gente da sua vida, da sua carreira. Lembrando também, agradecendo a Coach, que nos patrocina hoje com os nossos looks, e também a AL Acessórios. Obrigada, galera. Vamos lá, Sandra, bem-vinda. Muito obrigada. No começo eu fiquei, quando a Natália me chamou, eu disse assim, ai, coisa boa, né? Eu ser entrevistada pelas gurias. Daqui a pouco eu chego e disse, tu tá preparada? As gurias vão te sugar toda a tua vida. Eu disse, bom, então não vou ser tão interessante assim. Eu não sei por que estão falando isso da gente, né? Eu falei pra ela na entrada, quando vem alguém aqui que tem algum assunto polêmico, vocês abordam, claro, né? A gente não perde a oportunidade. O que é legal, se tu não tem nenhuma coisa polêmica, então tu fica tranquila. Não, tô super O que a tranquila. gente faz de diferente, na verdade, ó, quantos anos que eu te entrevisto já? E o assunto é sempre o mesmo, na né? verdade, é. Aqui a gente vai te abordar outras coisas que as pessoas não conhecem da Sandra e que a gente quer saber, entendeu? Então, essa mulher de eventos, essa empreendedora, eu quero que tu conte lá atrás, eu quero que tu conte da tua vida quando tu viajou como modelo, sabe? Essas coisas que as pessoas desconhecem. Na verdade, assim, eu sempre fui muito ativa, né? A gente morava na rua, no beco, como a gente chamava ali da João Belém. E eu era meio que a líder da turminha, né? Aí para brincar, para fazer atividades, a minha casa era meio que o jardim da rua. E a minha mãe sempre construiu isso, liberou isso pra mim. Ela que botava a sala de jantar na frente da casa pra gente fazer ping-pong. Ela construía atrás do pátio, ela botava uns lençóis e fazia as barracas pra gente. E eu levava toda a rua pra lá. Então, ao meio-dia lá em casa, o meu pai tinha muitos amigos, e a minha mãe também, família, enfim. Tinha sempre 10, 12 pessoas para almoçar, muita gente. E a minha mãe em função sempre. Então, eu acho que daí que eu tomei o gosto pela junção de pessoas, né? A estar bem com as pessoas, porque aquele momento sempre era um momento de alegria, sempre era um momento bom. Então, na minha cabeça, eu acho que esse prazer que eu tenho em fazer eventos é muito disso aí, dela tá sempre naquele momento legal, a gente sempre brincando, ou eu não me lembro de momentos tristes, assim. Então, eu sempre coloco o evento como uma formação da infância. E ali eu comecei a brincar com as gurias, eu levava pra minha casa, eu comecei a maquiar elas, comecei a arrumar elas para brincar de desfile, e eu dizia que ensinar, eu gostava muito de ensinar o que vinha, eu sou a professora. Então, o que tu vai ser quando crescer? Professora e modelo, era o que eu dizia, professora e modelo. Aí ficou aquilo, aí um dia minha mãe viu um curso de modelo que tinha na antiga Forma, e ela me inscreveu, eu tinha 9 anos. Naquela época, o mesmo formato de hoje, a gente fazia o curso, tinha o encerramento do curso, e eu fiz 8 cursos, porque era o único jeito que a gente tinha para desfilar. A gente não tinha como fazer. Eu fiz na Forma, eu devo ter feito uns 3, 4, na época com a Pata, quem é da antiga vai lembrar da Pata e da Márcia, que eram as professoras. Depois eu fiz um curso com a Estilos, que aí era a Daisy, que era também que foi modelo bem conhecida. E depois eu fiz um em São Paulo com o irmão da Monique Evans, o Pantera, que tem uma agência até hoje. E então deu 8 no total. E eu só conseguia desfilar assim, né? Até que um dia o Carmo Della Vecchia e o Nelson Segala disseram, Sandra, vamos montar uma equipe onde a gente possa vender o nosso trabalho para as lojas, né? Para a gente poder fazer desfile, a gente começar a criar eventos para a gente poder ganhar alguma coisa. Aí nós começamos a fazer esses eventos. E, posteriormente a isso, a gente começou a encontrar pessoas dentro desse mercado, que foi o Robson da Costa, né? Que o Robson era o sonho de qualquer menininha. A gente tinha quem quisesse ser modelo, tinha que trabalhar na Modelos, que era a equipe do Robson. Só que a Modelos era assim, era tipo pessoas mais velhas do que nós, eu tinha 13 anos, né, 12, 13 anos, e eram umas pessoas maravilhosas, lindas, né, Mauro Castanho, Zinha, a Regina Copete, eram todas as mais maravilhosas, eram do Robson. E eu tinha uma amiga que morava perto do Robson, no 14º andar, e a casa dele a gente enxergava, e nós ia lá final de semana e ficava na janela dela, vendo eles entrar na van para ir trabalhar. Nós pegava binóculo, nós olhava, nós era meio ratinha, fã mesmo, sabe?
Até que um dia eu fui fazer o debut das Dores, com 13 anos, eu fiz o catálogo de brotos. E a Vanita fez o meu vestido, a Vanita era um Diara Geiger hoje. E a Vanita fez o meu vestido, ele era muito amigo da Vanita, vivia lá dentro. E um dia ele me viu lá. E pediu pra Vanita o meu telefone, e ligou pra minha mãe, eu tava lavando a louça. E ligou pra minha mãe e disse assim, olha, eu queria ver se tu deixa tua filha desfilar comigo em Santiago. Que lá eu faço toda semana, todo mês eu faço um desfile em Santiago, eu queria levar ela. E ele disse, mãe, vou falar com meu marido, né? Ela não me falou nada. Aí ela chegou e disse, Sandra, me chamou, gritou de lá do quarto que ela tava. O Robson te ligou pra te desfilar em Santiago. Eu quebrei toda a louça que eu tava na mão. Eu disse, eu não acredito, mãe, tu vai deixar, pelo amor de Deus. Eu disse, não, Sandra, tu tem 13 anos, como é que eu vou deixar tu viajar com uma pessoa que eu nem conheço? Pelo amor de Deus, mãe, eu me ajoelhei e dizia, pelo amor de Deus, por favor, meu sonho da minha vida, e não sei o que lá. E a minha mãe sempre me apoiando, né? Foi lá convencer o meu pai, fui eu. Aí o Robson foi na minha casa, né? Conhecer eles, falar com eles. Aí fomos, desde ali eu não parei mais de trabalhar. Eu comecei a ganhar dinheiro como modelo. Então, assim, eu me lembro que o primeiro cachê que eu comprei 2 calças bag, na época. Bag é uma que é assim, né, gurias? Que é uma calcinha que é meio fofinha, quase uma bombachinha. E comprei um tênis, que era o meu cachê. Faceira. Rica, né? Achando que eu tava rica. Comprando a própria. Aí, desde ali, eu comecei a comprar coisa pra casa. Eu comprei uma cozinha pra minha mãe, eu comprei um quarto pra eles, porque tudo na casa da minha mãe era tudo assim, ou ela ganhava, ou ela comprava de brique. Meu pai sempre foi assim. E aí eu disse, não, vamos começar a melhorar. Comprei uma sala, comprei uma cozinha, comprei o quarto deles, aí comprei o meu quarto. Nossa, Mobiliei a casa, mas foi aos poucos, né? Assim, não foi tão rápido, mas aos poucos. Aí eu lembro que a minha mãe disse que sempre queria um micro-ondas, eu ia lá, comprei micro-ondas. Ela queria uma máquina dela, vai falar, comprei uma máquina dela. Então eu comecei a dar coisas pra minha mãe, né? E nisso eu peguei gosto, né, gurias? Aí eu quero trabalhar mais. E aí começou a aparecer outras oportunidades, que foi a minha ida para Porto Alegre, numa agência em Porto Alegre. Só que era uma agência, não era bem uma agência de modelos, era uma agência de eventos, onde a gente fazia eventos, feira, trabalho na praia, né? Então, ali até dava mais dinheiro e era mais frequente do que a própria agência de modelo. E ali eu trabalhei muito em Porto Alegre. Muito em Porto Alegre. Depois Mas aí tu já tinha quantos anos? Ai, eu acho que eu já tinha uns 17 anos, 17, 18 anos, é. Eu fazia Agas, eu fazia Expo Inter, eu fazia todas as feiras, eu fazia. E era muito rentável, né? E eu tinha uma tia de um ex-namorado meu que tinha apartamento em Porto Alegre, então eu ficava na casa dele. Casa dela, né, no caso. E ali a gente foi indo, e com o passar do tempo, me pediram para fazer um desfile em Bagé. Né? Na verdade, não foi assim. Eu vou ter que falar, né? Eu tinha um irmão, que ele faleceu, e eu tinha 18 anos, e ele acabou que chegou lá do Mato Grosso, que ele morava no Mato Grosso, em Rondônia, não me lembro bem, porque a gente não tinha uma relação muito, muito boa. Aí ele chegou e não tinha o que fazer. Ele chegou, separou da mulher e não tinha o que fazer. E eu disse, vamos fazer um curso de modelo, de repente, tu começa a vender, porque ele era ótimo vendedor, ele vendia tudo que tu desse pra ele vendia. Ele era ótimo. Aí eu disse assim, vende o curso, produz os cursos e eu vou lá só pra dar o curso. E em Bagé nós tivemos 200 alunos, em Bagé. Eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. Que legal. E aí... Quantos anos você tinha? Desculpa. Eu tinha 18 anos. Tá. Aí eu dava aula... Modelando até... Tu ainda modelava? Aí continuava. Fazia modelando. Mas isso ali, Porto Alegre, Santa Maria, aqui, fazendo as coisas do interior e dando curso. Por que foi pra Bagé pra vender o curso? Eu não sei, porque foi ele que escolheu. Ele definiu o Bagé e foi Bagé. Aí ele foi pra Bagé. Na verdade, foi Bagé. Depois a gente foi pra São Gabriel. Aí a gente fez Bagé, teve 200 alunos. Ali no curso ele ficou feliz. Ele disse, bom, isso aí dá pra gente ganhar um dinheiro, né? Vamos fazer isso aí. Aí dali, então, a gente foi fazendo. E o pessoal de Bagé, me conhecendo, disse, faz um desfile pra gente. Eu preciso, uma loja chegou e disse, faz um desfile pra mim. Eu preciso de 20 modelos. Só que seriam modelos profissionais, não os iniciantes, né? E eu trabalhava com o Robson na época. Aí eu passei pro Robson. Eu disse, Robson, faz esse, porque eu não tenho como fazer, né? Eu já vou ir pra São Gabriel dar outro curso. Então, tu faz esse, eu desfilo. No fim, eu nem pude desfilar. Ele fez, eu não pude desfilar, enfim. E aí, me liguei também. Comecei, tipo, eu posso montar um grupinho
né? Uns 5, 6, tipo, assim, né? E vamos fazer algum negócio, né? E aí eu montei um grupo de modelos, e aí quando me chamavam, eles diziam, tu tem uma amiga pra trazer? E eu disse, tenho. Aí foi indo. Daqui a pouco eu nem tava mais trabalhando, eu tava só coordenando. Pra ter uma ideia, em Cachoeira, tinha Fena Arroz, eu alugava casa pra botar as gurias. Eu cheguei a levar 32 gurias pra Cachoeira, pras feiras da Cachoeira. Peguei todos os estandes da feira. E eu só coordenava. Eu e o Dinho, Ronaldo Carvalho, na época, que era meu namorado, que eu namorei 9 anos. Sim. E a gente fazia tudo em Cachoeira. Mas antes disso, eu dei curso em São Gabriel, dei curso com meu irmão, fiz inúmeros cursos. Até que um dia, o último foi em Livramento. Aí um dia, lá em Livramento, o pessoal de Porto Alegre me ligou e disse, Sandra, tem uma semana de desfile que é tipo um fashion week, assim, em Manaus. Tu pode ir? Eu disse, claro, vou, né? Fui pra Manaus, fiquei uma semana. Eu, a Leila Schuster e a Karen Matzenbacher e mais umas modelos. A Karen Matzenbacher era a ex-mulher daquele jogador que virou deputado, agora não me lembro o nome dele. Jardel, ex-mulher dele na época, né? A Leila Schuster é famosíssima até hoje, como referência do mundo Miss. E aí acabou aquela semana e as gurias tinham outro trabalho e elas vieram embora. E eu não tinha nada. E eles disseram, tu não quer ficar pra ficar fazendo uns trabalhos aqui? Só que a gente não vai te deixar no hotel, a gente vai alugar um apartamento para as 3 que ficarem e tu fica. Eu disse, fico. Aí lá eu fiquei 30 dias, tipo, em Manaus, assim. Foi em Belém do Pará, na verdade. Nesses 30 dias, gurias, eu fui Miss Belém do Pará. Os coordenadores lá já me pegaram pra ser Miss Belém do Pará, que eu ia ir representar o Pará lá, não sei quando. Eu fui Rainha das Rainhas, que a Rainha das Rainhas é como rainha no carnaval, só que não samba lá. É só a fantasia mais luxuosa que tem, sabe? Do clube que tem lá, do Remo. Só que nisso eu comecei a entrar muito dentro da sociedade. Eu não era só fazer trabalho, eu entrava muito dentro da sociedade. E a mulherada, né, disse, pô, essa mulher é gaúcha, ela não é daqui. Como é que ela vai ser a Rainha das Rainhas, que é uma coisa da terra? Vai ser Miss Belém do Pará. Resumindo, eu fui destituída da Rainha das Rainhas. Eu era Miss Belém do Pará, mas a Rainha das Rainhas. Não podia, já tava com a roupa toda aprovada. Aí tinha uma das gurias que morava comigo, que era paraense, assim, não era de lá, mas ela era paraense. Ficou pra ela. Aí a gente passou pra ela o título. Tudo bem. Foi indo. Voltei embora. Levei porque tava demorando, né? Eu namorava um cara de São Gabriel na época. Aí eu levei meu namorado pra lá pra ele ficar comigo uma semana. Eu disse, vem pra cá, fica aqui comigo, eu já não aguento mais ficar sozinha, vem pra cá. Aí ele foi pra lá, ficou uma semana comigo e nós viemos embora juntos. Tá, tudo bem. Nisso, eu continuei, eu cheguei e o meu irmão tinha vendido um curso em Cachoeira. Só que eu não tava aí. Ele vendeu e foi pra praia. E o meu pai me ligou e disse, Sandra, tu tá vindo embora mesmo, porque tu vai vir ter que ir pra dar um curso em Cachoeira. Porque o teu irmão foi lá, vendeu e foi pra praia. E o pessoal tá te esperando lá. Direto. E aí eu cheguei aqui e fui dar o curso em Cachoeira. Aí dali eu continuei só fazendo curso e agenciando. Aí eu montei no início a Bank of Models, que era um banco de modelos, né? Aí depois eu transformei em AGM, porque Bank of Models era uma coisa que não estava pegando. Aí eu botei AGM, porque em Porto Alegre tinha uma que era Central Gaúcha de Modelos, que era muito famosa, que eu trabalhava com ela. E aí eu disse, vou botar a AGM, Agência Gaúcha de Modelos. Foi até o Armandinho Ribas que fez pra mim a marca, na época. E aí pegou, foi indo, foi fazendo, e começou a dar resultado. As gurias começaram, teve gurias que tem uma que tá morando na Itália até hoje, o Márcio mora em Milão, a Evelyn, que é a Aline, né, na época, ela ficou um tempão aqui, depois ela foi para fora do Brasil. O próprio Givago Costenaro, o Givago iniciou comigo, depois ele foi para a Itália e nunca mais voltou. Hoje ele é uma referência, né, uma personalidade na Itália. E entre outras, muitas que foram para fora. Com o advento da internet, isso deu uma diminuída. Por quê? Porque a agência meio que se perdeu, né, no mundo, assim, em função de o pessoal ter acesso direto às meninas. Modelos, né? Claro que elas têm medo, procuram por mim para saber se eu conheço ou não conheço, mas é mais fácil tu pesquisar na internet e perguntar para mim hoje, né, na verdade. E com isso eu transformei a agência em 2 nichos, que é o de modelos, que eu ainda tenho, mas é um modelo mais assim de... As crianças, por exemplo, de 12 anos para baixo, é mais entretenimento, né, na verdade, do que um modelo propriamente dito, ou um acompanhamento, onde eu vou mais tarde conseguir usar elas, né. E o de modelos, que sim, aí eu trabalho muito na área da recepção,
comercial, vídeo, tudo que tem, o pessoal acaba procurando, né? Mas, assim, o meu foco hoje são os eventos mesmo, né? Então, assim, eu transformei nos 2 nichos, de modelos de eventos. Vocês não chegaram para fora do país? Eu fui. Eu fiquei 1 ano e 2 meses, mais ou menos, fora. Eu morei em Nova York, morei em Nova York. Na verdade, como eu fui rainha do Carnaval do Rio Grande do Sul, e Santa Maria tinha mais ou menos uma tradição no negócio de carnaval, um empresário de Nova York, que ele era responsável pela transmissão da Globo em Nova York, só que não era assim satélite, era fita cassete. Eles gravavam toda semana que passou e vendiam para os brasileiros em Nova York aquela fita cassete. E tinham programetes que eles gravavam lá num estúdio e inseriam dentro da programação da Globo. As programetes locais, contando de algum brasileiro que fez alguma coisa, ou algum brasileiro que investiu em alguma coisa, contando da história dos brasileiros lá. E aí ele fazia o Carnaval Ball, que é a festa de carnaval para os brasileiros lá. E ele sempre levava atrações. E ele encontrou o Carlos, cabeleireiro, num evento, e disse: Carlos, eu preciso que tu arrume 10 mulheres lindas e com fantasia para levar para lá para fazer os shows lá pra gente, né? Que é as entradas que a gente fazia. Tipo meio chacrinha, assim, sabe? Que eles faziam umas intervenções, gravavam e a gente entrava fazendo coreografias. E aí lá foi a Kellen Caldas comigo. Foi a Patrícia Ferigolo. Foi um monte de guria. Foi 10 gurias. Eu tenho até as fotos lá para me lembrar de todas, mas as que... A Vanessa, que é a professora de inglês hoje. A Vanessa... não vou me lembrar do sobrenome dela. Que também é aqui de Santa Maria. E aí nós fomos e passamos aquele mês lá fazendo coreografia, visitando as empresas, né? Visitando um monte de restaurante, fazendo a mídia anterior ao evento. Fizemos o evento, a gente ficou mais um pouco para passear. E aí ficou assim, eu fiquei meio atrelada às meninas que iam morar lá e disse: eu vou voltar. Falei para as meninas: eu vou voltar. Eu vou lá vou para casa, vou fazer dinheiro, vou juntar dinheiro e vou voltar. Vocês comecem a fazer meu espaço aqui, que eu vou vir para trabalhar. Eu sabia maquiar na época. Eu podia cuidar de criança, porque lá ganha muito bem, né? Uhum. Eu podia desfilar, eu podia fazer tudo. Aí fui para lá, acho que uns 3 meses depois. Aí eu fui para lá e fiquei um tempo lá. A Kellen voltou também, só que a Kellen foi para Atlanta com o coreógrafo, porque o coreógrafo nos convidou para ir morar com ele em Atlanta. Só que eu tava deslumbrada por Nova York. Nova York era uma coisa assim, é o pior lugar para te morar. Porque eu não juntei R$1, $1 eu não juntei. Não juntei $1. Eu gastava tudo. Eu fui em todos os shows da Broadway que tu imaginar. Todos. Me pergunta um que eu fui. Ai, que maravilha. No começo eu não entendi uma palavra. Eu chorava. E eu não sabia nem por que eu tava chorando. Mas eu olhava e chorava, emocionada. E aí até o Caio um dia me olhou e disse assim: tu tá entendendo? E eu disse: não tô entendendo nada, mas é a coisa mais linda. Aí fui em todos. Eu pegava metrô, nós ia visitar de noite, porque metrô é tipo Uber lá, né? Assim, funciona direto. Nós pegávamos o metrô e vamos lá pro Marriott Hotel hoje, que tem um piano tocando diferente. A gente ia. Vamos passear, vamos para tal lugar. A gente passava o tempo todo conhecendo lugares. Um dia a gente foi para Boston, ficou 3 dias em Boston. Outro dia a gente foi para Filadélfia. Outro dia foi para Pensilvânia. 1 ano e 2 meses. Ano só na loucuragem. Só festa. Claro, eu trabalhava, né? Mas eu cheguei a fazer até cuidar de criança. Só que fiz um dia só e nunca mais eu fiz. Cheguei a trabalhar com criança. Babysitter, um dia. A minha amiga que morava com a gente cuidava dessa criança. E aí ela não pôde ir e me disse: Sandra, vai e me cobre, né? Eu disse: tá, eu vou. Só assim, o gurizinho é autista, né? Tu tem que acalmar ele passando a mão nas costas, né? Tu não tinha experiência nenhuma com aquilo. Peguei ainda uma criança que... Mas a criança era assim, não era... Ele era calmo. O agitado dele era se ele quisesse alguma coisa e ele não achasse, entendeu? Aí dá uma calmadinha nele, passa a mão nas costas. Ela me deu toda a dica. A irmãzinha dele chega às 5 horas da tarde. O lanche, a mãe dele deixa tudo escrito pra gente, pra dizer o que tem que comer. Ele almoça McDonald's. Todos os dias a criança comia McDonald's. Meu Deus. Tu leva ele no McDonald's. O bolo que tá na geladeira tem que dar tal hora. Então, assim, tinha todo um cronograma que eu tinha que seguir. Tudo bem, mas eu, assim, levar na pracinha, tal hora. Aí eu peguei ele, fiz tudo que tinha que fazer, né? Em casa, tudo. Levei pro Mac, comi e levei na pracinha.
Só que eu queria deixar a criança mais à vontade, entendeu? Eu não conseguia, eu não queria trancar ele em cima do carrinho. E eu larguei ele, tava um calor e tinha um chafariz. E eu disse, vou deixar essa criança molhar. Chego em casa, troco de roupa, Zarna. Foi lá, o guri brincou naquele chafariz e as babysitter vendo que eu não era de lá, né? Porque eu nunca nenhuma ia deixar fazer aquilo ali, né? Elas começaram a me xingar. Mas eu não estava entendendo nada, porque você olhava, né? E eu disse, elas estão me xingando, só isso que eu sabia, que elas estavam me xingando. Aí alguma coisa que eu entendia, eu disse, tá, daqui a pouco eu vou me... E quando eu olhei para uma assim, o gurizinho pegou e deu uma primeira e atravessou a rua, na frente do parque. E um táxi freou assim em cima dele. Ai, isso. Gurias. Quase morreu. Bom, eu ia estar até hoje lá, né? Presa, né? Óbvio. Guria, eu senti uma coisa tão ruim, mas eu nunca senti aquilo na minha vida. Não, nunca, com medo de nada. Eu senti uma coisa tão desesperadora que eu peguei ele assim, olhei pro cara do táxi, olhei pras mulheres atrás, que eu acho que elas vinham pra me bater, né? Botei ele dentro, em cima do carrinho e fui embora pra casa. E ali eu disse, nunca mais vou pegar, nunca mais. Porque assim, ó, é muita responsabilidade. E lá, eles iam me botar presa, eles iam, né... Cheguei, tá? Contei história pra ele, botava ele na minha garupa, brincava, pulava, fazia coisas que eles não fazem lá. Eles não encostam direito nas crianças, né? Nem mesmo Muito os pais, frio, né? Eles são frios, parece. São muito frios, né? Brincava de cosquinha, contava, lia, né, as histórias pra ele, né? Aí, quando ele ficava meio nervoso, eu acalmava. E chegou a guriazinha fazia show, tipo show de Broadway. A guriazinha cantava como se fosse uma artista. E fazia umas, né? E eu dizia, meu Deus, essa guria tem talento, né? Eu pensava que era... Mas, assim, muito mimada ela. E ele mais tranquilo. Aí eu cheguei, guria, exausta. Pensa numa pessoa cansada. 19 horas eu saí. Ganhei, Mas assim, também o que eu... Por conta do nervoso. Do nervoso, Sim, claro, o né? estresse. Eu fiquei muito mal. Aí eu cheguei pra minha amiga e disse assim, não vou de novo, não vou. Nem me pede pra outras das gurias, eu não vou, não tem condição. A mulher foi lá e disse que o guri pedia por mim. Ah, moça. Ai, que amor. Foi lá no apartamento, ela me ligava, eu não parei de atender. Ela ligava pra minha amiga e dizia, manda a Sandra vir, eu quero que a Sandra venha de novo. Ele adorou a Sandra, não sei o que lá, ele tá pedindo por ela. E aí eu parei de atender e ela foi lá no meu apartamento, bater lá. E eu disse, eu não tenho condição, eu amei os seus filhos, mas eu não tenho condição, é muita responsabilidade pra pra mim. isso e a outra traduzia? Ou tu falava... Não, eu falava mais ou menos, né? Embromation. Um embromation. E aí essa minha amiga disse, né? Falou mais depois com ela no telefone, que ela insistiu de novo, e aí contou, né? Disse, não, ela achou muito complicado, porque ela nunca cuidou de criança, enfim, não fui mais. Mas a gente ganhava muito bem. Essa minha amiga ela só fazia isso, ela desistiu de tudo. Ela disse, eu só vou cuidar da criança. Eu não vou fazer mais nada. Coisa, Tá, mas aí o que Ganhava fez tu muito voltar? bem. Na verdade, eu namorava, né? Namorava. Era um namoro que aí eu ficava naquele... Às vezes eu vinha nesse um ano, eu vim 2 vezes. 1 ano e pouco eu vim 2 vezes pra cá, por causa dele. E aí, que era o Dinho, na época. Claro, gente. E aí eu vim porque eu disse, né? Se eu vou ter que fazer uma escolha, eu vou pra lá, né? E lá era bom, mas ao mesmo tempo, assim, eu queria poder ir e voltar toda hora. Sim. Né? Porque não é E outra, longe, eu só podia ficar 1 ano, eu só tinha o visto para 1 ano, porque eu entrei como estudante, na verdade. Eu não entrei como, assim, para visita, eu entrei como estudante. E quando bateu o meu 1 ano, eles me ligavam. Sandra, tu vai embarcar amanhã, tal hora, tal dia, não sei o que lá. Eu disse, vou embarcar. Tá, qual é o endereço que tu tá hoje? Eles me monitoravam, assim. Se eu passasse de 1 ano direto, eu teria problema. Eles iam me buscar e me botar dentro do avião. Então, eu tinha essa questão, que eu realmente teria que ir e voltar. Então, nesse 1 ano eu vim, aí voltei, fiquei mais 2 meses, eu disse, vou pra casa. Mas aí, quando eu fui, eu fiz muita coisa. Eu fiz maquiagem num set de gravação, para um VT que era da própria rede lá. E assim, fiz inúmeras coisas, trabalhei como modelo, fiz foto, fiz desfile em alguns pontos lá de restaurantes que eles tinham lá, tinha uma passarela, inclusive, no meio, a gente entrava e fazia desfile no bar, assim, era fixo aquilo. Resumindo, a tua vida sempre foi um agito. eventos e sempre isso, foi um né? agito. É como eu falo pra minha mãe, né, eu digo, olha mãe, eu não fiz a faculdade, porque eu comecei jornalismo e
E parei, né? Eu disse, eu vou continuar com a minha vida. E aí eu disse, eu não fiz a faculdade, mas essa não deixa de ser uma faculdade, porque hoje eu vivo e sobrevivo dos eventos, da agência, né? Inicialmente da agência e dos eventos. Hoje eu montei um patrimônio com tudo isso, né? Um patrimônio que eu construí através disso. Hoje as pessoas sabem que eu sou uma referência dentro da área de eventos, que eu faço para ganhar dinheiro, né? Não Sim. faço mais pra... Não existe mais aquela coisa Sandra aparecer, não é mais essa... Sim, que nem tu sim. diz, vamos homenagear a Sandra. Não, eu não sou mais o foco. Agora eu trabalho para as pessoas serem o foco, né? Eu trabalho para dar visibilidade para os outros. Eu preciso dar retorno, ganhar dinheiro também, né? Eu preciso dar retorno para continuar, né? Tendo meu espaço, porque não adianta só eu fazer e as pessoas não terem retorno, né? Com certeza. Então eu... Intervalo. Que saco. Eu falo, né, gurias? Eu não boto muita vírgula e nem respiro A muito. gente tá empolgado, tem que chamar o intervalo. Coisa boa, o pior é quando a gente fica assim e a pessoa não fala, e aí tu fica naquela loucura ali, ai meu Deus, e agora o que a gente vai perguntar pra ela? E aí já acabou as perguntas e a pessoa responde isso dá mais sucinta. nervoso. Melhor assim. Melhor fossem todos assim, Ai, né? ai. A gente vai pro intervalo comercial e volta daqui a pouquinho. Fique com a gente. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. De volta aos estúdios aqui com Sandra Ávila, contando um pouquinho da sua vida. Vamos entrar na parte amorosa, Sandra. Sandra, como é que tu conheceu o Rodrigo? A gente começou essa história no intervalo e disse assim, segura aí que a gente quer contar no programa. Na verdade, assim, eu namorei o Dinho, né, o Ronaldo Carvalho, que é empresário também aqui em Santa Maria, que ele é de Cachoeira. Eu namorei ele 9 anos. E no término do namoro ali, a gente morava junto, era uma relação já bem estabilizada. Estruturada. E aí eu conheci o Ricardo, que foi um namorado meu que gerou uma certa polêmica, né, na cidade. Aliás, eu tenho algumas polêmicas, assim, porque na minha juventude eu já tive HIV, né? Como? Não, todo mundo falava, né? Ai, que susto! Fiquei pensando como é que a Não, teve HIV as não tem nada. pessoas Falava que tu pessoas tinha falavam AIDS. que eu tinha AIDS, que eu tava grávida, que eu tinha feito aborto, que eu fazia programa, porque ninguém de Santa Maria saía de Santa Maria para fazer trabalho. Era aqui, era o Aí hobby da isso aí região. virava foco de fofoca. Virava alvo de fofoca. Bom, pra te ter uma ideia, quando eu trabalhava muito em São Gabriel, curso eu dei inúmeros em São Gabriel. Chegaram a dizer que eu tinha uma casa de prostituição em São Gabriel.
Meu Deus, Sandra Palmeirão. Mas isso quando eu tinha 18, 19, sabe? É Mas bem nessa isso época, é um assim. assunto que é bom a gente comentar, porque eu também trabalhei em agência. E como que as pessoas confundem o trabalho de modelo com o trabalho da prostituição, né? Ou até às vezes quando vai... Vem um pouco mais pra trás, ver o que eu falo. Tu fala comigo, eu não consigo te enxergar, tá me dando um nervoso. Tá. Ou quando, por exemplo, vai falar de uma mulher lá que se envolveu numa polêmica e bota a modelo. Isso é uma verdade. coisa horrível, A que eu modelo, ela detesto nem também. é modelo e falam a modelo. Aham. Quando eu morava em São Paulo, eu fiz bastante recepção de evento. Realmente, uma boa muito grana, melhor, né? Quase que deu pra comprar um carro uma vez trabalhando. E tinha diferença entre tu ser a ficha normal ou a ficha rosa. Então, Existe, todo mundo é achava por isso- que eu fazia programa. É por isso que essa Aquele questão... negócio tinha no Verdades Secretas. Aquela série da Globo, né? Na verdade, da Book isso virou um boom com a Verdades Secretas. Já se falava, mas era muito, né? Na minha época era bem comum Era- lá em São Paulo, ficha Era rosa. baixo, mas ninguém falava assim. Ninguém abria e falava isso. Todo mundo falava meio na surdina. Quando veio Verdades Secretas, isso aí começou a virar veio à tona e começou a ser falado com mais frequência e naturalidade até. Mas existe a modelo que faz e a modelo que não faz. E né? aquilo que retratava, assim, no programa da... Como é que era o nome dela mesmo, que era a Dona Nenê? Ai, Como é que é o Grande nome da- Família? Não, Não, nega, como é que é o nome da atriz da Dona A Nenê? Marieta. a Maria de Severo. Marieta Severo era a dona da agência, né? Aham. Porque ela era meio que cafetona naquilo ali, né? Mas ali era uma agência de prostituição. Ela fazia trabalhos, mas ela ganhava dinheiro com prostituição. Aquilo ali, mas não é assim. Não é assim. Tem agências que tem os dois lados, como ela, e tem agências que não tem. Então, assim, Que é uma só agência que profissional de modelo. ou de eventos, no caso, que a gente já trabalhou, mas assim, e assim, vai muito da pessoa. Eu tô num evento, gente, eu fiz Expo Inter, vocês acham o quê? Que os caras vão lá só pra comprar gado e comprar trator? Eles chegam nas mulheres e dizem, mandam dizer, não quer sair, eu pago tanto, né? Uma vez eu me tranquei num banheiro, pra te ter uma ideia, dentro de um evento no Mato Grosso. Nós estávamos em 7 meninas trabalhando num negócio de PSI, eu acho, cavalo PSI, que era de corrida. Inclusive, todo mundo conhecia meu pai. Esse pessoal do PSI, todos conheciam meu pai, porque meu pai trabalhava com PSI. E mesmo assim, chegou um cara lá que era, né, um senhor, cor-de-rosa, com a cabeça branca, e disse assim, eu ofereço 5 mil reais pra ela sair comigo. Na época era um absurdo, né? Teve um amigo meu que disse assim, se tu não for, eu vou, amiga. E eu disse assim, tá louco. E aquele cara começou a me cercar. Porque ele mandou falar, daqui a pouco ele tava me cercando. Eu me tranquei no banheiro. Eu disse, gurias, enquanto ele não for embora, eu não saio daqui. O medo. Não, é uma coisa, é uma mistura de coisas, entendeu? Tipo, o que eu quero ali com aquele cara me enchendo o saco, entendeu? Não preciso. Eu tive muitas oportunidades para fazer, mas eu nunca aceitei. Então, por isso que eu digo, vai das pessoas, né? Sim. Se tu chegar um momento, às vezes, a pessoa é muito humilde financeiramente e ela vê ali que foi o que aconteceu com a Angel. No Verdades Secretas. Ali, a avó dela estava morrendo, estava com problema, ela disse assim, não, é o dinheiro que eu preciso para pagar o hospital da minha avó. Às vezes as pessoas se cedem por outras, É tentador, né? por outras Sim. situações, o que não era o meu caso. Mas vai muito também da necessidade, às vezes, que nem na história ali. A Angel tinha aquilo pra poder salvar a vida da avó. E às vezes até... Mas às como nem vezes eu acho que é muito assim, ó, pela oportunidade de ganhar uma grana legal. Eu não sei, Comprar. nem sei, não me corrompia. 10 mil reais pra vir aqui em casa, dar uma olhada. Não sei não, hein? Eu acho que Sabe que lá em São Paulo... Lá em São Hoje eu, na cidade, eu também até pensaria. Só que agora eu não tenho proposta nenhuma. Assistindo o programa, é que assim, Parece. naquele programa ali, aquele homem ali também, né? Aquele homem ali, que nem tu contou, o horroroso, que ficou Que te nojo. cercando. Mas se fosse o outro ali, um Ah, não, Bombarde é outra Pensa, situação. olha, Né? Ali eles pegaram pau, né? Ali eles mentiram pra todo mundo, né? Só um Eles fizeram um pouquinho. desserviço com aquela série, porque eu fico pensando, na minha vida, quando eu tinha idade dela, só me apareceu maconheiro. Não me apareceu um Rodrigo Lombardi na vida, pra me dar uma Exatamente. Não, aí o Meu Rodrigo Deus, Lombardi da ali a vida nem gente ia pensava. A gente começou deu uma romantizada no troço. Hoje, se eu assistir... Só Verdades empresários de Secretas, grande potencial e Quando lindos. foi isso? Foi quase 10 anos atrás, esse Verdade Secreta, uns 7, não? Uns Faz 7 anos. bastante tempo. Eu sei que eu era bem mais nova quando eu assisti. Faz no mínimo 6, porque eu não tinha o Benjamin ainda. Não, e gente, tava assim, na ó, faculdade. eu caracterizei essa situação como os caras que têm dinheiro são feios,
são velhos, sabe? Nojentos, que tem que pagar uma mulher pra estar com eles, entendeu? Então, eu vi dessa forma, assim, dentro da percepção, né? Porque os caras que são bem-sucedidos, que têm uma grana, bonitos, ou que pelo menos são interessantes de alguma maneira, porque às vezes tu nem é bonita. Mas é interessante. Mas tu é interessante, tu é simpática, tu tem uma boa conversa, tu envolve. Tu acha que tu precisa pagar alguma coisa? Claro que não. Claro que não. A pessoa já vai se envolver Mas contigo. lá em São Paulo tinha muito. É que o negócio que a putaria funciona. De repente, pra eles é mais gostoso a putaria do que lá em São Paulo tinha valores diferenciados, assim. Eu lembro da época que pra te só acompanhar em evento, alguma coisa assim, sabe? Sim, mas eu trabalhei numa agência que tinha esses casos também, entendeu? Nunca te ofereceram Sabe quem programa trabalhava comigo na época que fazia esse tipo de coisa? Eu não sei se eu posso falar. Vou dar processo. Fala aí, a gente qualquer coisa de Fernando escreve aí que a gente vê. Escreve aí que a gente vê. Depois eu conto, mas ela acabou depois indo pro Pânico e tal, mas o que sabe? tu tava falando no intervalo da André Surak? A André Surak é o caso que tu falou agora, que só pelo dinheiro e por aparecer. Porque ela fazia programa porque ela achava que... Claro que ela começou pela necessidade, mas ela depois começou pela fissura do sucesso. E DT. DT dinheiro, de estar ligado para aparecer nas revistas, para aparecer no... Entendeu? Ela começou pela loucura do sucesso, buscando sucesso através disso. E no fim... Mas agora tem tá também louca, completamente, já tá, né? né? Que não precisa fazer nada também. Tem, é isso que eu tô dizendo. Lá em São Paulo tinha valores diferenciados. Tipo assim, ó, tem um evento e aí o cara não tem ninguém. E ele quer levar uma mulher bonita com ele. Ele pagava pra mulher acompanhar ele. Não queria tipo assim, como se fosse namorado e tal. Tu não precisava fazer nada sabe? Eu não cheguei a fazer esse nível também, mas assim, era uma proposta na época tentadora. Não, e que pra quem tá entrando agora, tá ouvindo a gente, né? Na verdade, o que a gente tá falando é que existe dentro do mundo da moda os dois lados. Sim. E que cada pessoa tem um perfil, tem um princípio e vai pro lado que for Sim. dentro da sua história, necessário ou que quer, né? Mas realmente eu conheci os dois lados, não atuando, mas por propostas, né? E existe. Só que o que faz a gente ter isso? Uma agência mãe, que é uma agência do local, que conhece as outras agências nacionais e as pessoas que trabalham com qual a seriedade disso tudo, né? Para tirar do interior e mandar para lá. E não é bem assim. Eu não concordo de tirar do interior e mandar para São Paulo direto sem tu ter experiência nem conhecimento. Uma base e tal, né? Tem que ter uma base familiar, uma mãe ou um pai que acompanhe, pelo menos enquanto ela é menor de idade, porque depois que é maior de idade não segura, não adianta nem querer ter pai e mãe em volta, porque aí cada um tem a sua opção, né? Sim. Mas existe também dentro dessa área seriedade, né? Existe um mercado real. E existe muito medo também, né? Até por conta das novelas. Por exemplo, quando a gente entrava em contato, as meninas, né, que faziam scouter para chamar as pessoas pra agência. Vai me levar pra Turquia. Que é quando deu aquela... Saiu no Fantástico, né, também isso aí. 10 anos depois da novela, ainda eu tenho medo, gente. Gente, o que eu acho assim, ó... Eu agora, ninguém vai... Velha, vão querer me levar pra onde? Mas a olha... A Natália tá com medo com 30 e pouco anos. Eu tenho medo. Gurias. Mas é que isso depende de qual agência, que nem a Sandra tava falando, da agência que tu vai Será colocar. que eles fazem isso com gente da acima dos 30? Fazem. Se não pra tráfico sexual, pra tráfico de órgãos, minha filha, tá? Eu tenho órgãos dentro de mim que valem dinheiro. Mas, gurias, a questão é que o que acontece? Sabe, eu sou mãe, a Natália é mãe, os nossos filhos são os mais lindos do mundo. Ai, são. Não é? E o teu é e mesmo. O que acontece? O teu é um gato. E o que acontece com isso? Tá acontecendo na internet um novo mercado que é a captação de mães, não a captação de crianças. Como assim? É tipo assim, ó, tu é mãe, eu vi que tu tem um filhinho, eu leio tuas fotos e vi que tu tem um filhinho interessante, eu vou ligar pra ti e dizer assim, olha, eu sou de uma agência tal, eu vou fazer uma seleção tal aí na tua cidade. Tu acha que estão galfinando as mães? Claro! Já aconteceu comigo, o Benjamin toda hora ele é abordado, toda hora. Eu já levei até pra Porto Alegre, daí eu e o Ademir falamos, não, sem fundamento isso. Mas ele já foi pra uma agência. Aí acaba que... ela queria ignar o Benjamin. Não, eles forçaram a gente aí, entendeu? Não é forçaram. A gente cai porque a gente é apaixonada.
A gente acha que o nosso filho vai dar certo, que ele vai É o ser... mais lindo É o mais do- lindo. Não adianta. Isso aí a gente quer tentar. Mas o Ademir Ainda mais caiu a gente que que já eu. trabalhou. O Ademir caiu mais que eu. Eu dizia, Ademir, para, vamos embora daqui. Que a gente já E trabalhou. ele Daqui a fissurado. pouco o guri- Daqui dá Aí dá um depois nós dinheirinho. fomos embora, daí ele caiu na real, sabe? Ai, tinha que voltar em Porto Alegre todo mês e tal. Eu digo, não. E tinha que pagar daí. Claro. É. Não, falou em dinheiro, acabou pra mim. Aí que vai, entendeu? Então aqui em Santa Maria e em outras cidades tem muita gente que chega, tem uns períodos assim, que começa a me ligar. Tu conhece a agência tal? Já ouviu falar porque chamaram a fulaninha, a ciclaninha? Eu disse, gurias, quer ir? Tem dinheiro pra botar nisso? Vai. Mas assim, ó, não vai dar em nada. É pra te viver esse momento, curtir e deu. Não fica esperando muita coisa pra depois. Porque, gurias, é muito difícil trabalhar com criança. Sim. Eu só conheço 2 agências em Porto Alegre que eu indico que trabalham com criança. Só 2 eu conheço. As outras não tem mercado. É porque também é um mercado difícil, porque acontece, se eu tenho que fazer um comercial, eu não vou ir atrás de uma agência que vai chamar uma criança. Eu tenho meu sobrinho, eu tenho minha afilhada, eu tenho fulano, ele que vai fazer. Então, pra agência também é complicado, né? Você Não não tem tem Mas muita as coisa agências assim. cadastradas, quer dizer, as lojas de grande porte que fazem Sim, isso, sim, elas têm que fazer pegar por agência. Sim. Mas a Porque tem um maioria- negócio de sindicato deles lá, e aí mais um negócio de... Os demais. Os da imagem, é uma função que tem que ter. Mas assim, as menores fazem isso, né? Sim. As menores fazem isso. Ou pegam algum cliente, né? Então, isso que foi diminuir o mercado. E o que acontece hoje, eu sempre digo, quer fazer foto? Ó, eu vou fazer o bebê do ano. É um evento que eu faço. Mas é pra te fazer foto do teu filho, tu vai ganhar a camiseta da minha agência, eu vou fazer um desfile lá no final. É entretenimento. Tu ainda tem a agência de modelos. Tem. Mas hoje tu é mais atuante com Com esses os produtos eventos. aqui. E aí, os eventos, eu carrego as modelos para os meus eventos. Eu pago o cachê para elas trabalhar. Feminina. Quer? Ai, tu vai O que ter eu que ir tenho que no... fazer pra ser? Tu vai ter que ir nos meus eventos e botar teu nome lá nos papelzinhos. Nós botamos. Já botaram? Deve ter uns 10 pra o nome dela. Tu foi na academia do meu marido, ali em Canoinhas, José. ah, Só foi que aí tu pegou, assim, a pior época da vida da família dele. Guria. Meu sogro teve no hospital agora, o último mês. E eu não aí- sabia dessa academia. Por Deus, Nossa Senhora, eu olhei e disse assim, bom, né? A única academia que apareceu, vou lá convidar, né? Aí eu mandei pra vocês, na mesma semana aconteceu aquela função com o meu sogro, daí ele, porque nós ia, né, vamos se organizar, vamos fazer, vai ser legal, não sei o quê. A Natália ainda falou, eu não vou estar aqui no dia, porque eu lembro da data, não vou lembrar eu agora não qual a tava data aí, que era, eu mas não eu tava lembro que a aí. Nath falou que não ia estar, e aí no mesmo semana Uma função. ali estourou Então teu nome tá lá também. Sim, Ah. tinha uns 10 Ah, e pra outra no coisa, mínimo com o nome tu delas. não pensa em fazer personalidades não, um Infantil. destaque... Infantil. Não, um destaque de programa. Ai, Mas esse aí é os destaques empresariais e profissionais do ano. O nosso pode ir. Pode. Então Pessoa. nós queremos. Pessoal, Melhor então do assim, que ó, eu lá coloquem sozinha, nosso Chayane nome. Chayane quem? Coloquem nosso nome. Ai, pode sim, claro. Não, mas pode. esse Chayane quem é legal na questão da Sandra, porque Vocês assim, ó, botaram Chayane quem? Não, ela tá dizendo, Chayane Quem é quem? Por que, Chayane? que eu vou ir lá? quem? Só que Ah, através do teu evento a gente conheceu pessoas que talvez não fossem valorizadas, que a gente não iria conhecer. Não, né? e gente, sabe o que é mais legal? Tipo, personalidades femininas. Tem mulheres que entram lá que eu conheço lá, no dia do evento. No dia não, porque a gente faz ações antes. Mas eu tive um ano que eu conhecia 5, o resto era tudo gente nova pra mim. Isso é Que muito apareceram nos nomes ali. Claro que eu pesquiso, né? Quando eu faço a seleção Claro, dos nomes, claro. eu vou atrás pra saber quem é. Porque às vezes, assim, a filha indica a mãe indica a filha, Sim. que a recém tá começando, você As formou amigas de ontem. fome. Você informou ontem, não tem uma história, tu entendeu? O que é o personagem feminino e masculino? É uma história que tu construiu. Que as pessoas aplaudem aquele teu... Uma a tua autoridade, né? É, uma O autoridade. destaques empresariais, o nosso programa entraria no destaque empresarial, no caso. Profissional, eu acho. Porque são profissionais que fazem um, né? Ah, tá. É, não é uma Aí empresa. seria- Ah, Não é uma sim. empresa. Eu achei que só tinha um. Pode, Eu só entendeu? tinha um. Achei que só tinha 2. Tinha personalidade feminina, masculina e empresarial. É, personagem feminina, que é em março. O masculino, que é em julho. E o destaques empresariais e profissionais, que é em novembro. Ah, tá, mas O é o mesmo personalidade- evento. É de o 4 em mesmo- 4 é o meses os meus mesmo eventos evento. de premiação. Nós queremos esse. Teve Qual? uma última vez. Não é empresarial, como é que é? Destaques empresariais e Profissional. profissionais. Meio profissional, pronto.
Nos dois. Não, mas daí o feminino vai ter que ser 3, vai ter que ir uma de cada vez. Não, eu já fui. Ah, a Natália fez 3, 4 vezes, eu acho. A Natália era 20. Teve uma vez que surgiu o papelzinho lá, daí tu falou não sei o que. Eu digo, não, esse ano deve ter. Aí eu disse assim, tá, pelo menos vai pra entregar, pelo menos, então. Chega. E ela tinha o nenê bem novinho. faz E ela disse, tempo Sandra, que eu me ia te uma bota vez. primeiro pra entregar os prêmios aí, porque eu tenho que ir embora. Eu tinha neném recém-nascido. O O Benjamin. Foi a última vez, depois eu não É, vi depois mais, não foi mais, foi. Não foi, ninguém mais te indicou, Natália. Não. Ela sumiu, ficou rica, né? Morfine. Agora é morfine. Não, rica não. Saiu fora. Trabalhadora, vamos dizer. É, bom seria rica. Ainda não cheguei nesse Ai, patamar ai. que nem o Gustavo aqui. Comprei umas coisinhas. O Gustavo falando. Gustavo, né? Hora concurso, não tem como comparar. Chegada do Catar. Mas vamos falar dessa ideia aqui, ó. Achei muito legal. Tu pegou o teu evento que foi sucesso e transformou em Ai, livro. dá pra abrir? É que assim, ó, isso aqui é pra vocês fazerem, né, um circuito depois. Que legal. Depois Gurias. eu quero minha fotinha aí também. Gurias, aqui, ó, esse aqui, a gente passou 2 anos sem fazer o evento, né? Nós passamos Sim, por aí causa da pandemia. por causa da pandemia. O que aconteceu? Eu transformei o evento num livro. Então, tava tirando umas fotos quando tu foi fazer as fotos do Theo de Sim. barriga, É, né? com as mulheres, eu tava Tu fazendo. tava lá Dona na Eleonora. Eleonora e eu fui fazer a minha foto de gestante. Aí o que eu fiz? Eu peguei todas as mulheres que foram indicadas naquele ano e convidei para fazer o livro. Ai, que legal. E aí, dentro do valor X, que foi rateado entre elas, né? Elas ganhavam um número X de livros, a gente fazia as fotos, fazia a diagramação, fazia a entrevista, Deixa eu fazia ver. tudo. A gente construiu o livro e aí a gente fez um evento de lançamento, que foi em março desse ano. Bem legal. Porque eu não tinha as personalidades. Na verdade, hoje tu tem vários filhos, né? É, o tem. Lorenzo, tá? Que a gente vai falar dele. Mas tu tem personalidades femininas, o masculinas, os destaques. Tu tem o Fashion Day também. Tem Que a é- Semana da Moda. Que é a redução da Semana da Moda, né? O Fashion Day. Nossa, aquela Semana da Moda movimentava. Meu Deus, eu era todos os dias Tu falando foi da beleza. embaixadora, né? Da Semana da Moda, tu não foi? Ai, Eu que fui linda. várias coisas naquela Semana da Moda. A Olha, Dai. linda. Aham. Que linda. Não, e gurias, assim, ó, o Fashion Day, a Semana da Moda era todos os dias, né? Aí, um dos dias era o Fashion Day, que era o evento principal, quando eu trazia um ator, ou uma atriz, né, pra desfilar, ou uma personagem, alguém que eu fazia um evento grande. E aí era bebida liberada, comida liberada, era aquela função toda, desfile, kkk, né? E aí, com a pandemia, de uns anos pra cá, as lojas também deram uma enxugada, agora que a gente tá começando de novo, né? Eu transformei em um dia. Um dia. E foi muito legal. Foi muito legal. Eu não fui. Onde é que Muito foi? legal. Foi no, Foi no Ah, Foi no é Taimbé. o mesmo dia do no coisa. negócio do... Foi que tu tava Henrique num Juliano, evento lá né, dentro, do Henrique que eu te Juliano encontrei na lançamento, saída. viu? Sim. Preview. Que tu disse Mas que eu eu tô não iria trabalhando igual, também. porque eu não fui convidada. Ah, tu é dessas? largaram Tu é uma direta. dessas? Largaram uma Ah, indireta tá bom. aqui, ó, no programa. Quando me falaram tem evento da Sandra, eu digo, pois é, não fui convidada. Mas, não, agora aconteceu um fato, agora que a Natália lembrou, que uma amiga minha disse assim, olha, fulana disse que não foi convidada pro teu evento, pro jantar dos destaques. Eu disse, como assim ela não foi convidada como homenageada? E aí ela disse, não, como, pra ir? Eu disse, mas eu não convidei ninguém. Eu não convidei ninguém. Cada homenageado convida. Ah, mas ela é da imprensa. Ela acha que tu não vai porque o outro vai. Eu disse, não tem nada a ver. Se ela é da imprensa, é ela que tem que vir. Ela vai me dizer, Sandra, eu estou... Porque, Natália, tu pensa que tu Não, tem assim. 30 pessoas lá dentro, potenciais clientes. Tu acha que eu vou esperar me convidarem? Eu vou saber quem é as homenageadas pra me ver onde é que eu vou sentar, Não, eu sei. né? Quando é que é o próximo evento? Que diz, quem não é visto não é lembrado, né? Vocês não viram? verdade. Quando é que é o próximo Eu evento? vou lá, já sento, já vou na mesa de um por um. Às vezes, gurias, eu nem conheço. Vocês vão me ver de pé nos eventos. Eu tô nas mesas. Oi, Natália, tudo bom? Trabalhando. Aham. Não é curtindo, é indo Parabéns, parabéns e Chegara. parabéns. E Daí a aí, Verônica como é que aumenta tá? esse salgado e- É. Principalmente. Gente, quem Sandra, trabalha quando é com que é o próximo comércio, evento, é Sandra? isso aí. Quando é que é o próximo evento? Agora eu tenho o Rainha das Piscinas, início de março. Rainha das Ai, Piscinas vou do Rio voltar. Grande do Sul, início Eu de vi que março. teve um agora, Teve né? um em março do ano passado. Não, mas tu teve um concurso Miss Rio Grande do agora, Sul. Miss Rio Grande do Que eu Sul, peguei né? os direitos agora do estado do Eu Miss vi, Rio Grande do Sul foi Mundo. agora esse final de semana, né? É. Então, assim, ó, março eu tenho Rainha das Piscinas e no final de março eu tenho personalidades femininas. Nós vamos ir nesse. Tá. Tá bom. Eu amei, eu fui no do Ademir, amei. Não, mas é muito legal a personalidade feminina, Não, né? não, Eu porque adoro. assim, ó, personalidades Tinha uma época que a femininas. gente apresentava, fazia o Aue Aham. lá. Não, e a Nossa, gente massa. começa antes, né? Tipo, tu é indicada, recebe o convite, aí tu aceita ou não, porque não é assim todas que aceitam, né? São indicadas, tem gente que não é o perfil, que não gosta. Que diz, agradeço, obrigado, não vou.
Então a gente convida 40, 35 para ir umas 30, que é o número máximo que eu coloco, né? E das 30, eu tava comentando com as gurias, é 30 indicadas e 5 porque eu convido. Porque as 5 que eu convido, às vezes, são top das galáxias e não estão ali nos meus eventos, não tá ali na pesquisa. Porque não foi nos eventos. Aí eu já tenho 3. Né? Porque não foram... Meu Deus do céu. Então, a gente tem que ter essa carta na manga, né? Sim. Aí acaba que a gente começa com um encontro, tem coquetel nas lojas que as lojas convidam, eles mandam um presentinho, sabe? As lojas, eu falo para o pessoal, quem quiser mandar para as personalidades pode mandar. Então a gente tem palestra que a gente faz. É todo um então tem todo para elas chegarem até o momento, até o evento. Né? Eu tava pensando agora, cortando vocês, que tu não contou como é que tu conheceu o Rodrigo. Eu tava pensando a mesma é verdade, coisa. A gente só fala do evento, nem né? chegou a falar o que a Natália falou. A gente gente só fala, né? Dos eventos quando tá contigo. Eu ia falar aí, gurias, eu namorei o Ricardo. Tá, parei no Ricardo, né? Tu ia falar com 16 anos, Ricardo tinha 16 anos, eu tinha 26. 10 anos de diferença. Não é muito pra hoje, né? Mas naquela época era muito. Mas até porque... E eu chegava de mãozinha com o Ricardo nos coquetel e as mulheres... Fofocando. Sandra tá louca, Sandra pirou, a Sandra fica velha louca, tá não sei o que lá. A Sandra, né, pedófila, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu nem bola, né? Tudo bem. Namorei 1 ano, Ricardo. Uhum. Nesse 1 ano, eu vi o Rodrigo na academia do tênis. E eu cheguei e disse, vou convidar esse cara, é coisa linda. Vou convidar para trabalhar de modelo, né? Uhum. Fui lá. E aí, tudo bom? Meu nome é Sandra. Contei toda a minha história rapidinho ali. Ele disse, cheguei de São Paulo agora. Fiquei um tempo lá trabalhando como modelo. Eu detesto. Ele disse, eu detesto. Foi a pior experiência da minha vida. Eu não gosto desse modelo. E ele é bonito, né? Mas ele é tímido. Ele é na dele, assim. Ele é introspectivo. E eu disse, não, Rodrigo, mas assim, ó, faz o seguinte. Aqui não é que nem lá. Que é um trabalho mais, né? Tá querendo o corpo. Aqui não é que nem lá. Aqui tu faz eventos, recepção, tem panfletagem, tem um monte de trabalho que não é só... Sandra, o pior momento da minha vida foi quando eles fecharam a Paulista para eu fazer foto para Atrevida na época. Que era o gato, não sei do que lá. Mas... Colírio. Colírio. Não, colírio. Aí era um negócio Colírio lá, uma campanha. Atrevida, e eles me fotografando e as pessoas começaram a parar pra me ver. E eu tinha que fazer aquelas poses, aquelas coisas, um monte de coisa. Foi a pior coisa. Eu peguei, no outro dia eu peguei minhas coisas e vim embora. Nossa, eu ia amar fazer isso aí. Eu também ia adorar, né? Sempre adorei. Bando de exibida. Hoje eu te digo que não, mas naquela época sim. E aí ele pegou e veio embora. E ele disse, então, assim, eu tô não tô bem com isso, assim, não tá resolvido na minha cabeça. Eu disse, não, mas se tu tiver afim, me liga, tá aqui meu telefone, vamos fazer uns trabalhos. Me dá o teu telefone também. Aí liguei na mesma semana pra ele, tem um trabalho tal pra fazer, não quer? Vou fazer, ganha tanto. Ele, tá, vou fazer. Rodrigo, tem outro trabalho tal, vai, faz. Bonito, né? Eu tinha que aproveitar o cara, né? Mostrar que ia ganhar um dinheirinho e botar na rua. Foi indo, e eu me interessei pelo Rodrigo. Aí eu cheguei para um amigo meu, isso é uma história, gurias, que é uma história que eu conto para todo mundo, que pra morrer de rir. Eu tinha um amigo meu, viado, que hoje mora em Londres, né? Hoje é mulher, né? Mora em Londres. Que ele fazia os cabelos e as maquiagens nos meus desfiles, junto com a minha mãe. Porque nos meus cursos, assim, era encerramento e nós produzia cabelo e maquiagem para essa equipe e pagavam para eles. Tudo igual, padronizado. Aí eu cheguei para esse meu amigo e disse assim, olha... Eu tinha uma agenda, assim, e aqui eu tinha uma folha com todos os telefones dos modelos, que eu só abria, pegava e ligava. E eu disse, olha aqui, liga para esse número aqui e diz fala que é uma mulher e que tu tá afim dele, porque ele tem namorada e eu quero ver se ele dá trela. Se ele der trela, quer dizer que dá entrada, né? Se ele não der trela, você não tem namorada, não me liga mais. Não vou eu, né? Me expor, né? Aí... Ele ligou, o Rodrigo atendeu, ele começou a falar com o Rodrigo na minha frente, daqui a pouco ele levantou o viado e foi pro quarto. Nisso ele ficou, acho que uns 40 minutos dentro do quarto. E eu aqui com as gurias conversando, né? Daqui a pouco ele vem, Sandra, desiste. Não, ele conversou comigo, muito educado, mas disse que não é pra ele, porque ele tem namorada. Que ele gosta muito da namorada, que ele não vai se enganchar com ninguém. E eu disse, puta merda. Tá bom, né? Então tá. E isso passou. E aí, passou um tempo, me liga o Adriano. Sandra, só para te dizer que eu tenho falado com o Rodrigo nessas semanas e ele já sabe quem eu sou e me aceitou. Me aceitou, a gente tá junto.
A gente tá junto, ele vem aqui em casa. Aliás, ele acabou de sair aqui de casa. E aí eu não quero que você fique magoada comigo. Tá, tudo bem, então tá. Mas com aquela pulguinha atrás da orelha, viado, né? E eu sabendo, conhecendo a bicha do jeito que ela era, eu disse, essa bicha também... Venenosa? Não era venenosa, era mentirosa, assim, viajandona, sabe? Aquelas que cria na cabeça as coisas e tu sabe? Porque eu já tinha vivido com ela as coisas que ela dizia que eu tinha feito isso, aquilo, eu olhava pra ela e disse, mas eu nunca fiz isso. Sabe? Eram as coisas que criava na cabeça. Aí eu cheguei e disse, então tá. Aí o Rodrigo tava fazendo trabalho no calçadão. Eu disse, Rodrigo, só pra te avisar que eu vou te buscar no final do trabalho, que eu quero conversar contigo. Aí ele disse, tá, tudo bem. Eu cheguei, peguei o Rodrigo no calçadão, tava indo lá, pegar o carro lá no estacionamento do shopping lá. E eu disse, tá fazendo sucesso agora com as mulheradas, né? Mulherada em cima, né? Agora começou a aparecer, a mulherada tá em cima, ele, daquele jeito dele, com vergonha, né? E eu disse assim, tô sabendo, tem uma amiga minha te ligando, né? E ele, pois é. Tá, mas tu sabe quem é, né? Porque eu sabia que ele não, eu tinha certeza que ele não sabia. E ele ficou me olhando assim, né? Ele não me disse que não, ele só ficou me olhando assim, com uma cara de dúvida. E eu disse, é o Adriano. Ele se encostou numa parede assim, no shopping, e disse, como assim? Sim, a bicha Adriano que te liga. O meu cabeleireiro da agência. Ele disse, capaz. Sim, a Adriane que te liga, né? E ele disse, eu não acredito, Sandra. Eu disse, ele me ligou, me contou, entra no carro e vamos indo que eu vou te contar. Aí ele me ligou, contou isso, aquilo. Claro que eu não disse que eu tinha startado isso, né? Eu fiquei na minha, né? Sim. Eu disse, eu tenho uma agenda. Ele pegou teu telefone na minha agenda. Tá aqui a agenda. Aconteceu isso, ele me disse isso e aquilo. Eu disse, não, eu nunca vi ele. Nunca vi. Ele inventou, pra mim é uma mulher. Ele inventou até pra tu não querer mais. Ele inventou pra mim não ir atrás e pra ele tentar mesmo, entendeu? Sim. Porque na cabeça dele o Rodrigo já estava apaixonado por ele. E talvez até sim, porque o Rodrigo disse que falava madrugadas com ele. E ele dizia, porque eu tô de hobby, sendo aqui no meu quarto, sozinha, em casa. E eu disse, não, então me dá o teu endereço que eu tô indo aí. O Rodrigo dizia, me dá teu endereço. Voz nem é mulher. Me dá teu endereço que eu tô indo aí. Não tava mais namorando? Não tava namorando, né? Mas né? Sem comentários. Aí ele pegou e disse, me dá o teu endereço que eu tô indo aí agora. Eu disse, não, mas eu não tô bem hoje, tô meio cansada, não. Só enrolando. E aí, com isso, o Rodrigo começou, no outro dia, foi lá em casa. Ele disse assim, tu nem sabe quem me ligou. Nisso, na verdade, ele nos aproximou, né? Tu nem sabe quem me ligou. O Adriano me ligou, já disse pra ele não me ligar mais, e contou toda a história, né? Eu sei que. Eu disse, então tá, faz o seguinte, hoje tu vai na academia, eu disse pra ele, e vem aqui pra casa pra nós conversar. Tu tinha 26. Eu tinha 27. E o Rodrigo tinha 21. Aí, 20 anos. Aí eu disse assim, tu vai, ele ia na academia todos os dias, tu vai na academia, da academia tu vem aqui pra casa, porque eu tô indo viajar esse final de semana, tu já me traz umas fotos tuas, que eu ia ir pra São Paulo. Me traz umas fotos tuas pra ver se a gente consegue fechar alguma coisa de lá pra ti. E eu vou fazer uma janta pra nós. Nisso, né, mulher? Eu sou palhaça, né? Eu já fiz uma janta, comprei refri, ele comeu, tranquilo. Peguei uma Coca Diet, porque ele era fitness, né? E ele odiava Coca Diet. Aí ele disse, coisa boa, adoro. Adoro, tu gosta de Coca Diet? Adoro a lasanha que eu fiz, salgada, que era só o sal, gurias. E ele, tá maravilhoso. Depois eu fiquei sabendo que ele contou em casa que a lasanha, porque ele vai tomar água o dia inteiro, né? Aí acabou que ele saiu de lá de casa às 6 da manhã, nós conversando o tempo todo. E desde ali, nunca mais a gente se separou, nunca mais. E era a Copa do Mundo. Só que ele não tinha terminado com a namorada. E eu disse, não vou contar pra ninguém essa história, né? Eu já tinha terminado com o meu, né? Não vão contar pra ninguém até tu resolver a tua situação, né? E aí a gente viu o que vai acontecer. Aí a gente foi pro Absinto, na Copa do Mundo, na época que eles gravavam lá a Copa do Mundo, e a RBS tava lá. E num dos gols do Brasil... Eu e ele se agarrou e se beijou e filmaram. E passou ao meio-dia na RBS. E ela viu. Pronto. E ela viu. Ela foi lá na casa dele e disse assim... Não, ela ligou pra ele e disse assim, tu tava muito bonito na TV hoje, meio-dia. Ai, que loucura. Tu e a Sandra. Ela mora aqui ainda? Mora. A gente conhece ela? Não, talvez conheça, mas trabalha num lugar bem conhecido, mas... Meu Deus do céu. Aí vocês estavam muito bonitos. Desde ali, nunca mais eles ficaram juntos. Né? E nós não abrimos pra todo mundo, assim, continuamos na nossa. E aí, um dia, nós deitado, lá em casa, tocou o meu telefone, o Adriano. Sandra, só pra te avisar, tô indo, vim correndo aqui
na sala, o Rodrigo foi no banheiro. O Rodrigo foi no banheiro, só pra te dizer, tá ótimo, Sandra. Ai, eu tô feliz, não sei o que lá. E eu peguei, quando ele começou a falar do Rodrigo, eu fiz assim pro Rodrigo, ó. Vem cá, e ele começou a falar. E eu disse, que bom, torço por vocês, não sei o que lá, não sei o que lá. Entrei na viagem, né, vou fazer o quê? E o Rodrigo do meu lado. E depois, quantos anos surgiu o Lorenzo? Aí, depois de 5 anos. 5 anos junto, o Lorenzo nasceu. Aí, mas acabando resumindo, o Adriano foi embora pra Londres, morar em Londres. Ele mora 21 anos em Londres, 20 E quando anos. ele ficou sabendo? Aí ele chega aqui e diz assim, o nosso marido, como é que tá? Mas ele tava no aeroporto, me ligou e disse assim, ai, fui triste demais a minha despedida com o Rodrigo. Ai, meu Deus! Ai, gente, foi cômico. Aí, aí depois de 5 anos namorando, veio o Lorenzo. No susto, mas veio o Lorenzo, né? Bom, gurias, os primeiros 3 meses, parecia que eu tava doente de gravidez. Porque eu fiquei apavorada. Porque até então achei que se eu pensava, se eu for mãe, eu vou ser mãe de um guri. Era só isso que eu pensava. Depois eu disse, eu não vou mais ser mãe, né? Não vou mais ser, né? 27, 28 anos, agora quieta. Eu tenho 29 Pois é, exatamente. Aí, só que era uma coisa da antigamente, né? Que com Tu 20... queria ter um menino. Se eu fosse mãe, eu queria um menino. Sim. Sempre na minha cabeça. Eu nunca quis uma guria. Não sei por quê. Ainda bem, né? Senão tá quebrada essa hora, devendo pra todo mundo. Aí eu peguei, quando eu engravidei, eu fiquei nervosa. Eu fiquei 3 meses pensando, meu Deus, não tenho pai nem mãe pra me sustentar, né? Só o meu trabalho. E eu era de barrigão, fazendo Semana da Moda. Eu sentava assim atrás, ó, quando eu tava no auge, quase ganhando, eu sentava e as gurias, tudo aqui, ó, pra entrar no desfile aqui, ó. E eu só dizia, tá, vai, não sei o que, sentada. E aquele barulho, tum, tum, tum. Eu acho que o Lorenzo não gosta de barulho e não gosta de junção por causa disso. Porque toda gravidez eu trabalhei. Na loucura. Na loucura. Ele detesta junção, ele detesta. Ele gosta bem na dele, que nem o pai dele. Sandra, o assunto tá maravilhoso. Acabou. Mas já acabou. Olha, nós estouramos todos os tempos já. Mas a gente vai fazer o ano que vem uma edição 2 com vários convidados que foram bem legais. Então a gente vai te chamar de novo pra fazer uma continuação aí, a parte 2. Obrigada mesmo por ter compartilhado conosco. Imagina, foi um prazer. Foi um prazer te receber aqui. Relembrar, né? Bons momentos sempre é bom. Isso aí, obrigada, viu? Obrigada, gurias. Beijo, beijo. A gente se vê na semana que vem com muito mais Hoje Pode das Gurias. Até lá, um beijo.